Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Quero agradecer a Deus mais esta oportunidade abençoada, onde por meio deste canal nós temos o privilégio de anunciar o Evangelho poderoso de Cristo Jesus. Desejo que o nosso Deus, Ele cuide de você. Você que está assistindo este vídeo, seja ricamente abençoado pelo Deus Criador, o Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Quando lemos as Escrituras, aprendemos que o nosso Deus quer sempre o melhor para cada um de nós. Eu estava pensando, meditando, como o homem pode ter um encontro com Cristo Jesus. Há esta necessidade. Não é suficiente simplesmente pertencer a uma religião, a uma igreja, frequentar uma denominação, uma religião. As Escrituras afirmam que todo ser humano, seja ele quem for, pertença ele a qualquer classe social, precisa ter um encontro com Cristo. A tradição religiosa dos nossos antepassados não vai resolver a questão da comunhão entre a criatura e o Criador. O Evangelho sinaliza da necessidade urgente do homem ter um encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo, ele vai ter o seu primeiro passo quando o ser humano é despertado pela fé genuína no Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Salvador. Para tanto, se faz necessário ouvir a palavra de Deus, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do nosso Deus. Eis a razão porque nós sempre estamos transmitindo o Evangelho poderoso de Cristo para gerar no coração das pessoas esta fé cristã genuína, em que as pessoas recebem, aceitam a mensagem do Evangelho que gera a fé no Redentor da humanidade, o Senhor Jesus. Mediante este primeiro passo do exercício da fé em Cristo, surge na alma, no interior, na essência do homem, um verdadeiro arrependimento. Olha, quantos pecados o ser humano pratica desde que tem a sua mais tenra idade,
Hoje, até as crianças têm uma inteligência avançada, sabe o que faz, sabe o que quer. Jovens, adolescentes, são conscientes das suas responsabilidades, dos seus atos, das suas obras, de maneira que, durante a existência humana, é grande o acúmulo de culpas, de pecados, transgressões, iniquidades contra si mesmo, contra o seu próximo e principalmente contra o Criador de todas as coisas. Mediante essa conscientização da culpabilidade diante da justiça de Deus, é que o homem se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, dos seus erros, das suas palavras erradas, das suas obras erradas, das suas transgressões aos mandamentos de Deus, da sua rebelião contra a vontade soberana do Deus único e verdadeiro. Este arrependimento vai gerar a transformação de vida, o que o Evangelho chama de novo nascimento. Cristo foi quem falou que o homem precisa nascer de novo. Este novo nascimento, ele é gerado por essa dependência do homem a Cristo. É o Espírito Santo quem dá essa condição do novo nascimento quando ele vê o verdadeiro arrependimento, quando ele vê que o ser humano quer mudar de vida. Então o Espírito Santo faz o mais vil pecador, o homem errado da sociedade, passar pelo nascimento de cima. É um processo que vem de Deus para o homem. Esse novo nascimento gera a conversão, a transformação, a regeneração. No último comentário que fizemos aqui no nosso canal Evangelista Francisco Amâncio, falamos que o homem foi criado à imagem e semelhança do seu Criador, mas a prática do pecado, da iniquidade, da transgressão, da rebelião, da desobediência, da incredulidade, afasta o homem das suas origens. Porém, Deus sempre trabalhou, trabalha e vai trabalhar para trazer o homem de volta. A obra perfeita de Cristo teve esse grande lema, que foi reconciliar o homem com o seu Criador. Então, essa transformação, essa conversão, essa regeneração é mais que necessária para que o homem tenha comunhão, paz com Deus. Enquanto não houver esses elementos que nós comentamos aqui na vida de um ser humano, o que existe é inimizade com Deus. Por isso que aqueles que ainda não nasceram de novo, não foram transformados, não foram regenerados, o seu caminho é um caminho contrário à vontade de Deus. Faz tudo contrário ao que determina o Evangelho da libertação. Daí a necessidade do homem, da mulher, da criatura, do ser humano natural
receber esta regeneração, esse novo nascimento, essa transformação, o que se dá em uma nova vida, em que o homem passa a ser uma nova criatura diante de Deus. Essa essência de ser uma nova criatura é quem torna o ser humano filho de Deus. Todos são criaturas, mas os filhos de Deus são esses que passam por esse processo, que muitas vezes é lento, leva tempo, mas tem que acontecer. Está escrito e ninguém muda isso. Quem quiser herdar o reino de Deus tem que passar por esse processo. Nós temos o exemplo de Pedro, que conviveu com Cristo, foi chamado por Cristo, ouviu os ensinamentos de Cristo, mas o Evangelho diz que ele não era transformado, ele não era nascido de novo, ele precisava da transformação, da conversão, mesmo andando com Cristo. Neste exemplo de Pedro, nós aprendemos da necessidade de se pregar o Evangelho também para aquelas pessoas que frequentam as igrejas, as comunidades cristãs, a sociedade evangélica ou não. Porque o exemplo de Pedro nos mostra que mesmo estando com Cristo, andando com Cristo, aprendendo com Cristo, ouvindo de Cristo, sendo até certo ponto discípulo de Cristo, mas precisava de uma transformação de vida. Então há essa modulação, esse trabalho que o Espírito Santo vai produzindo na vida de cada um de nós. E nós temos também um outro exemplo, que foi o caso de Paulo de Tarso. Por isso que nós vamos trazer o nosso comentário de agora, dando continuidade aos nossos comentários, em 1 Timóteo, capítulo 1, o nosso comentário de hoje é o versículo de número 13, que diz assim para nós, falando a respeito do exemplo de Saulo de Tarso, que foi transformado em Paulo, o grande apóstolo aos gentios, a serviço do reino de Cristo Jesus, nosso Senhor. E diz assim, repetindo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Este exemplo do apóstolo Paulo é uma amostra do que pode e do que deve acontecer na vida de qualquer um. Chega o dia da chamada, a chamada para a salvação, a chamada para o reino de Deus. Cada caso, cada testemunho é diferente um do outro. Eu
por exemplo, me converti aos 23 anos de idade, mas quando ainda era jovem, criança, adolescente, Deus me deu a oportunidade de ler quase todo o Novo Testamento, menos grande parte do livro do Apocalipse. Eu li até o capítulo de número 5, mas a partir do capítulo 6 era uma leitura muito pesada para mim na época, porque eu era um jovem, um adolescente, de forma que eu não tive condições de dar continuidade à leitura do livro do Apocalipse, mas conheci a verdade. E até os 23 anos de idade, eu sempre que errava, sempre que colocava o meu pé em um caminho contrário ao Evangelho, a minha consciência pesava, de forma que, com o passar do tempo, eu senti que era o momento de atender à chamada de Deus. Você que ainda não atendeu esta chamada de Deus, mas você tem uma fé lá no seu coração. Você sabe que se identifica com o reino de Deus. Você sente na sua alma que tem uma chamada para servir a Cristo, de forma que não rejeite este sinal. Eu sempre senti que eu tinha o sinal para servir ao reino de Deus. Desde criança, eu sempre orava a Deus, sempre buscava a Deus, mesmo antes de conhecer o seu Evangelho. De forma que você que está me ouvindo, se você se comunica com Deus através dos seus pensamentos, mesmo que ainda não frequente uma igreja, uma denominação, mas se você tem essa comunicação com Deus, é a chamada de Deus para a sua vida. Nós encontramos este exemplo do texto que nós já lemos aqui, do Saulo de Tarso, um homem religioso. Ele tinha a sua religião, era um seguidor do tradicional judaísmo. E ele era tão dedicado à sua religião que fazia parte do grupo dos fariseus. Era um ramo do judaísmo mais radical daquela época. Era um religioso na prática. Por todas as suas forças, tentava defender a sua religião. Mas estava errado. Não estava no caminho de Deus. Não fazia a vontade de Deus. E a vontade de Deus para ele era o verdadeiro cristianismo. Era servir a Cristo. E o que ele fazia? Em vez de servir a Cristo, ele perseguia era aos cristãos, aos servos de Cristo. Ele maltratava aos servos de Cristo. Ele diz aqui, olha, a mim que dantes fui blasfemo. Os judeus, na linha de frente,
foram os primeiros a trabalharem, batalharem para eliminar o cristianismo. Você vê o que fizeram com João Batista, você vê o que eles fizeram contra o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias de Deus enviado para eles, para salvá-los. E eles rejeitaram a Jesus de Nazaré, perseguiram a Jesus de Nazaré, perseguiram aos seguidores de Cristo, mataram o Senhor Jesus. E Paulo seguia neste mesmo pensamento, achando que estava certo. Ele, antes de se converter, blasfemava contra Jesus, blasfemava contra os seguidores de Cristo. Ele diz que foi um perseguidor. A prova disso é que quando ele se converteu, estava indo de Jerusalém com carta branca dos sacerdotes para perseguir, prender, e a sua turma, a sua equipe, quando matava alguém, Paulo consentia, fazia até fazia voto religioso através do judaísmo para perseguir, prender e matar os cristãos. Veja o ódio religioso, veja o que significa defender uma religião que não está de acordo com a vontade de Deus. Era o que Paulo fazia. Para defender a sua religião, ele perseguia os cristãos, os servos de Cristo. Naquela época, os que confessavam o nome de Cristo eram presos, perseguidos, maltratados, arrastados pelas ruas, humilhados, tinham os seus bens confiscados. Nas primeiras perseguições, tomamos conhecimento através do livro de Atos dos Apóstolos, que os cristãos fugiram de Jerusalém, da Judéia, de Israel, deixaram para trás tudo, por conta das severas, horríveis, terríveis perseguições feitas pelos judeus contra os cristãos. Deixava tudo para lá, fazenda, casas, só para escapar com a vida. Se espalharam mundo afora por conta dessas perseguições. E Paulo ia de Jerusalém para Damasco para perseguir os cristãos. E ali ele teve um encontro, você pode ler isso, no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, quando ele teve um encontro com Cristo. Há essa necessidade de você ter um encontro com Cristo, de você nascer de novo, de você ser transformado em uma nova criatura, passar a viver para o reino da luz, passar a defender e pregar a verdade e não viver conforme o engano e a mentira deste mundo tenebroso. E Paulo teve esse encontro, era um perseguidor, era um injurioso, que fazia com que os cristãos negassem o nome de Cristo, fazia com que os discípulos do Senhor Jesus blasfemassem contra o Filho de Deus, maltratando, batendo, humilhando. Era a coisa mais horrível que se podia imaginar, essas perseguições injuriosas dos judeus, de Paulo contra os cristãos. E ele diz assim: mas alcancei misericórdia. Esse é o outro lado da moeda. Quando o homem humildemente reconhece o seu erro
reconhece que está no caminho inverso ao caminho da verdade e do Evangelho, ele nasce de novo, é transformado em uma nova criatura, passa pelo processo do novo nascimento, se arrepende verdadeiramente da vida preguiça, da vida velha, o que ele alcança? Alcança a misericórdia. Paulo aqui está dando graças porque teve um encontro com a misericórdia. Deus, ele espera isso das suas criaturas, que se arrependam, que venham a reconhecer que é um miserável pecador, e Paulo diz isso. Ele reconhece que era o mais miserável dos pecadores e alcançou a misericórdia. Alcançar essa misericórdia é receber o perdão dos pecados, é ser alcançado pela graça de Cristo, e Cristo o leva a ter um encontro na paz, na reconciliação com Deus. Eis a razão do homem buscar essa misericórdia, essa compaixão da parte do Deus de amor, do Deus que perdoa, do Deus que é compassivo, do Deus que tem misericórdia, do Deus que está com seus braços estendidos, esperando que o homem se arrependa. E Paulo diz que os seus erros, os seus pecados, as suas iniquidades foram praticadas na ignorância. Foram feitos os seus atos errados na ignorância. Ele ainda não havia alcançado a iluminação do Evangelho, ainda não tinha alcançado o conhecimento dos desígnios de Deus para a sua vida. Era o tempo da ignorância, da falta de revelação do plano superior para a sua vida. E quantas pessoas nós encontramos nesse mundo que de alguma forma blasfema das coisas de Deus, dos servos de Deus, se não persegue fisicamente os cristãos, mas nos seus pensamentos, nas suas intenções, reprova o que nós fazemos para o reino de Deus. Era o caso de Paulo. Tudo aquilo que ele fazia foi no tempo da ignorância. Depois que ele foi transformado em uma nova criatura, tudo mudou na sua vida. E ele diz que fazia isso porque era um ignorante com relação às coisas do reino de Cristo. Tem muitas pessoas que nós conhecemos e sabemos que essas pessoas vivem uma vida errada, que tem prazer na iniquidade, que só vive para essa dimensão da existência humana, são materialistas, são incrédulos. Essa ignorância da qual fala Paulo, e a última frase ele diz assim, olha, na incredulidade. Essa incredulidade é a falta do exercício da fé. Essa incredulidade é não ter compromisso com o evangelho da libertação. Essa incredulidade, muitas vezes, ela é representada pelo ateísmo prático. Às vezes a pessoa até diz que é cristão, mas por meio das suas palavras, dos seus pensamentos e das suas ações provam que são ateus, que não vivem para Deus conforme as Sagradas Escrituras ensinam, de forma que creia nesta palavra,
Veja o que diz o apóstolo Paulo. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Você tem exercido a sua fé? Você era ou é igual a Paulo, que de alguma forma reprova as coisas de Deus e blasfema contra os seguidores de Cristo? Tem que passar pelo novo nascimento. Tem que nascer de novo e ser transformado em uma nova criatura. Quero mais uma vez solicitar a você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Quero agradecer também a você que já é inscrito e pedir, dê o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho para receber novas notificações. Vamos sempre estar aqui transmitindo o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, para a nossa edificação espiritual. E compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte, e vamos juntos transmitir a palavra do nosso Deus. Visite as nossas mídias sociais. No Facebook temos 8 páginas evangélicas, através de 2 perfis que nós temos, Evangelista Francisco Amancio, você vai encontrar as nossas páginas, tá certo? O nosso canal no Twitter, Comentário Bíblico, e o nosso blog, Comentário Expositivo do Novo Testamento. Já temos publicado lá, de Atos ao livro do Apocalipse, comentando versículo por versículo. Eu agradeço a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.